Igor, boa noite. Boa noite. Uma situação crítica, né? Acredito que no primeiro tempo nós tivemos as oportunidades para matar o jogo e não fomos competentes para poder executar. No segundo tempo, com o passar do tempo, achamos que ia fazer as coisas de qualquer jeito. E a única situações que eles tinham, que nós alertamos principalmente no intervalo, que era uma bola mais direta espetada. Aí fomos tentar apostar a corrida e fomos penalizados por uma situação de duas situações bem parecidas de transição e ganho de velocidade para poder eles ter a possibilidade de definir o placar. Boa noite, Igor. Hoje a equipe do CSA ela precisa de uma série de combinações de resultados. Precisa da vitória contra o Brusque, precisa da derrota do Ituano, Floresta, Botafogo, Confiança e o empate entre Ipiranga e Figueirense. Porém, a chance de rebaixamento ela aumentou consideravelmente. Basta o Itabaiana vencer, o Maringá empatar, na verdade, um mínimo empate, e a equipe do Anápolis vencer. Nessa última rodada, o CSA ainda vai se apegar nessa esperança de classificação para a próxima fase, ou agora a prioridade é evitar o pior, o que seria um rebaixamento para a Série D? Nossa chance clara de classificação ela ficou muito remota. A nossa realidade agora é brigar por uma situação de manutenção, né? Não adianta nada eu vir falar alguma coisa diferente, até porque nós acreditamos muito, a nossa energia foi para esse jogo hoje, porque a gente, desde a minha fala, foi sempre falando que era uma oportunidade para nos colocar em condição na última rodada. Nós não fomos felizes para isso, né? Nós tivemos as oportunidades, principalmente no primeiro tempo, não fomos felizes para poder concluir, né? Então nós temos que ter a sensatez de um momento duro como esse e entender que o nosso cenário é de fazer o último jogo, principalmente, o jogo para nos condicionar, no mínimo, a manutenção. Igor, boa noite. O CSA teve a oportunidade de ter um jogador a mais durante praticamente todo o jogo, mas não chegou a machucar tanto o adversário, né? A ter tantas chances claríssimas de gol. Mas, assim, dentro desse formato que o time tem jogado nas últimas rodadas, você acha que o CSA se tornou uma equipe previsível? Eu acredito que no primeiro tempo nós tivemos uma com o Thiago, o Diogo saiu em pé, ele tomou a decisão de driblar. Nós tivemos com o Thiago que ele foi um cruzamento lateral que ele chutou em cima do próprio Diogo. Nós tivemos uma com o Ciel que ele chutou, se eu não me engano, até resvalou na trave, né? Nós tínhamos anteriormente, de nossos atletas viverem em ótimo momento, né? Então condicionava tudo isso. Hoje tudo que nós fazemos, e aí a minha obrigação é sempre tentar algo, é tentar extrair o melhor. Infelizmente nós tivemos um declínio no momento crucial da competição. Um declínio onde foi perdendo a confiança, onde os nossos principais jogadores já não estavam respondendo tão bem, e com isso nós fomos penalizados. Se pegar o volume de finalização, às vezes é uma frieza a mais para poder finalizar, escolher o melhor companheiro, às vezes também para poder ter uma condição melhor. No segundo tempo, nós fomos caindo no condicionamento de fazer as coisas de qualquer jeito, né? Às vezes um passe queria chutar, às vezes finalizar queria passar. Então, assim, nós fomos, infelizmente, perdendo energia no contexto geral, no momento crucial da competição, e nós fomos penalizados por isso. Bom, o Camacho não pode jogar, o Braia, você perdeu o Braia também, você perde também para esse jogo o Biaso, né, que terminou sendo expulso, Baianinho está fora. É um time bem diferente nesse jogo contra o Brusque, numa situação que exige muito do CSA nesse momento, né? Na verdade, nós temos que esperar amanhecer esse dia, que é um dia muito duro para nós. Na verdade, é um dia muito duro para o clube, para todos, né? E nós temos que esperar amanhã para ver essas condições que nós temos em termos de atletas disponíveis para a gente formatar o jogo do Brusque, né? É um momento duro para nós, é um momento muito duro, repetindo, até porque se criou muita expectativa por todo o cenário, né? Essa mesma equipe aí teve boas apresentações, né? E hoje nós estamos perdendo uma condição que era muito favorável, porque se gerou expectativa por ter visto boas apresentações. Infelizmente, agora nós temos que pensar nesse último jogo. Igor, você teve um adversário que perdeu o jogador por expulsão aos 28 minutos do primeiro tempo e você faz uma alteração no meio da partida.
literalmente no intervalo, a saída do Cachoeira e a entrada do Brian. O Cachoeira já tinha sentido 2 momentos de lesão no primeiro tempo, não estava tão bem. Dava para ter feito essa alteração mais cedo e ganha um tempo para você analisar o time com o comportamento com o Brian em campo, para depois, quem sabe, na segunda etapa já fazer outro ajuste? Ou você acredita que naquele momento o melhor é manter a equipe titular? Não, na verdade, nós tivemos, como eu falei antes, as nossas principais chances, oportunidades claras, foi tudo no primeiro tempo. As principais, né, de ter o confronto contra o goleiro. E com isso o próprio Cachoeira estava dentro do campo. Talvez ele não estava tomando as suas melhores decisões, né? Mas é um jogador que tinha umas combinações com o Enzo ali, e os melhores momentos dos dois foi os dois juntos, né? É verdade que hoje o Cachoeira não teve sua noite tão feliz, né? Como ele sempre acostumava ter, né? E a gente esperava por essa movimentação do Brian, de um cara mais pifador, de um cara mais físico no centro do campo, para nos condicionar os dois centroavantes, né? Eu já sabia também que o Thiago perderia a condição física e energia para o decorrer, e com isso nós escolhemos colocar um cara mais de velocidade pelo lado direito para fazer a combinação, porque o Dioguinho já estava amarelado e também já estava perdendo energia. Nós escolhemos o Robinho, que era um cara que espetava mais a linha, porque teoricamente a gente vinha para a parede, faltava espetar um pouco mais a linha, né? Nós tentamos de tudo, com 2 meias por dentro do campo, para aumentar a circulação, aumentar a aproximação, aumentar a pifada, mas não foi tão eficiente para nos condicionar o resultado. Ô Igor, é um momento difícil para fazer uma avaliação mais aprofundada, mas olhando nesse momento e vendo aquilo que o CSA teve durante todo o ano, né, competições, chegando em mata-mata, e desde o início falando sobre a prioridade ser a Série C, em algum momento você enxerga que essa prioridade no meio do caminho ela foi perdendo um pouco da principal prioridade, principalmente olhando as chegadas, né, os jogadores que foram contratados e tudo aquilo que foi se formando no ambiente externo do CSA? De alguma maneira essa prioridade no meio do caminho ela foi deixada um pouquinho de lado, que era a Série C? Acho que foi o único momento que eu fiz uma rodagem nessa condição de Série C. Foi um momento, acho que foi contra o Confiança aqui no empate de 0-0. Por quê? Porque quando a gente via nessas Copas, quando a gente colocava todo mundo em campo, sempre pós as Copas a gente não dava boa resposta com os mesmos jogadores. E aí foi o único momento que eu tomei essa decisão, que foi esse jogo contra o Confiança. Depois eu condicionei todo mundo a estar dentro do campo, porque nosso principal alvo era sempre a Série C. Nós fomos perdendo aquilo que a gente tinha em termos de energia, em termos de conexões, principalmente. Também dentro da Série C num momento crucial. Foi isso que nos penalizou. E hoje a gente está amargamente passando aqui uma situação de que onde nós fomos penalizados por isso. Igor, é uma pergunta difícil que eu vou fazer agora, mas como nós, repórteres, somos o interlocutor da torcida, é uma pergunta que o torcedor está se fazendo. Você teve esse retorno rápido para a equipe do CSA e não se falou no tempo de contrato. O seu contrato é até o final deste ano? Até a próxima temporada? Já está definido? É até o final do ano. É até o final do ano. Eu vim acreditando muito nessa questão da classificação, da questão da continuidade do trabalho. Seria injusto a minha parte fazer alguma coisa de aproveitar a oportunidade até o final do ano. Então, ou seja, terminando a competição, termino o meu contrato e eu acredito que nós ficamos decepcionados porque nós criamos muita expectativa, né, por tudo aquilo que nós finalizamos desde o início da temporada e felizmente hoje nós estamos saindo do Repelé frustrado daquilo que nós tínhamos como oportunidade.